Bom dia pessoal, começando aqui mais um episódio da saga Todos os Dias da Residência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos lá, hoje é dia 15 de julho, uma quarta-feira, dia do meu 20º plantão de 61 do R1. Vamos lá pro hospital. Vamos lá galera, cheguei aqui no hospital, o carro tá aqui atrás. Vamos começar o dia pedindo a proteção de Deus, que a gente consiga encarar os desafios e vencer os desafios do dia, que a gente possa auxiliar da melhor maneira possível as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então no mapa hoje, como eu tô no ambulatório à tarde, eu tenho outra apresentação. Essa é a segunda de 4 apresentações no mês que eu tô tendo. Tenho na próxima terça-feira, que é a aula da residência mesmo. Tem mais uma aula no ambulatório. A aula de hoje é sobre relatório e dispositivos portáteis de via aérea difícil. Então, como eu tô no ambulatório, tenho aula, tenho plantão à noite, eu fico só na parte da manhã no bloco. E aí eu tô escalado para 3 hemorroidectomias. Com o pessoal da coloprocto. A princípio, eu acho que até 11h30, meio-dia deve estar tudo resolvido. E aí a gente para almoçar e vamos para o ambulatório. Então vamos lá, trocar de roupa, atravessar o portal e aí eu conto para vocês. Ligaram agora pra gente, vai subir uma laparotomia de um paciente de 85 anos, que tá com ar na cavidade, eles estão achando que é alguma coisa perfurada. Eu vou entrar pra ver o que é. E aí galera, chegou aqui outro dia, tô no dia de pós-plantão e vim comentar com vocês como é que foi esse dia de ontem do 20º plantão de 61 do R1. Estamos quase chegando na metade, né? Da 30, ali do 30 para 31, estamos quase chegando na metade. Então ontem eu estava escalado a princípio para com o pessoal da coloprocto, né? Para fazer as cirurgias de retirada de hemorroida. Só que antes eles tinham colocado no mapa uma paciente para fazer uma laparotomia, eles botaram 1 hora no mapa. Beleza. Aí realmente a laparotomia durou 1 hora. Só que o que aconteceu? A paciente, ela foi entubada, tudo. Foi até um colega R2 que foi para essa cirurgia. E na hora de estubar essa paciente, ela simplesmente não acordava. Demorou muito. Então, deu 9, 9h30, 10 horas, a paciente não acordava. 10h30, nada da paciente acordar. E aí, nesse meio tempo, eu tava livre, entre aspas, né? Porque eu não tava na sala com eles na cirurgia. Chegou uma criança que engoliu uma moeda, fui lá ajudar o R3 a montar a sala, preparar tudo. Ele me ensinou algumas coisas ali que a gente tem que estar atento quando é criança. E aí mandaram mensagem no grupo que chegou uma cesariana de urgência, que era uma paciente iterativa, que é quando ela tem 2 ou mais cesáreas, e aí obrigatoriamente os próximos partos dela tem que ser cesárea, porque senão corre um risco muito alto de ruptura do útero durante a contração. E era o caso dessa paciente, ela era G4, então era a 4ª gestação dela, era a 4ª cesárea que ela estava fazendo. E ela estava em trabalho de parto. E acabou que chegou 10h30, então já como eu estava livre, né, e é uma situação rápida ali, já fui lá, peguei o kit, comecei a montar as coisas. Aí o Ebert, que é o R2, chegou lá, me ajudou também a montar as coisas. A gente foi monitorizando tudo. Fui escovar, fiz a hack foi sem problema, foi de primeira, assim, tava na loucura, todo mundo arrumando. E essa é a hora que a gente tem que ser eficiente o máximo, né? Até pela urgência do quadro. E aí, fiquei nessa cesárea até 12h10. Aí saí para almoçar. O Carlos Eduardo, que é o outro R1, me rendeu. Saí para almoçar e fui pro ambulatório.
No dia que a gente está de plantão, a gente está no ambulatório. Aí fui para o ambulatório, atendi, tinham 24 pacientes agendados no dia. E eram 5 pessoas, mais o chefe, então acabou que a gente demorou. Cheguei lá no ambulatório, era 12h30, acabou, era 2 horas da tarde. E ainda teve a aula sobre as vias aéreas, apresentei, tudo certo. E depois eu fui fazer os prés anestésicos, né? E quando eu fui pegar o kit da cesárea, eu olhei para ver se tinha algum pré-anestésico, eu já ia adiantando ali quando a cesárea acalmasse. E não tinha nenhum. Aí eu falei, acho que depois do ambulatório de apresentar, eu acho que vai dar para ir em casa. Quando eu saí da cesárea, que eu fui lá fechar o pré, que a gente fecha todo dia, meio-dia, tinham 10 avaliações pré-anestésicas. Aí eu desisti de tentar vir para casa. Aí depois do ambulatório, fiz os pré-anestésicos, aí passei no leito dos pacientes para coletar a assinatura deles. E aí à noite discuti com a chefe que estava lá de plantão e depois evoluí no sistema. Aí isso tudo foi a tarde toda. A apresentação lá acabou, era 3h15. Aí eu fiquei até 4h45 montando a anamnese, a evolução dos pré-anestésicos que a gente coloca no sistema lá no hospital. Aí descansei um pouquinho ali, acho que parei 45 minutos, né? Aí tava vendo o jogo da Inglaterra e Argentina. Aí eu saí quando tava 1-0 pra Inglaterra. Aí fui, coletei as assinaturas. Quando eu acabei de coletar as assinaturas, era 6h25. E o jogo da Inglaterra e Argentina, a Argentina tinha virado o jogo, tava 2-1. Aí descansei 30 minutos, né? E fui pro bloco. Aí cheguei no bloco, tava terminando 2 cirurgias lá. E tinha uma cirurgia da ortopedia pedido. Era uma paciente que teve uma fratura exposta de tornozelo e uma fratura de joelho. E aí eles iam fazer o tratamento definitivo lá, demorou 1h30. Eu que fiquei nessa sala, fiz a hack, tudo certo. Tive um pouquinho de dificuldade por conta ali do posicionamento da paciente, que ela não conseguia sentar de forma adequada, né? Aí isso dificultou identificar os espaços, mas o Moreira, que é o R3, me ajudou lá e a gente conseguiu fazer a hack. Usamos isobárica, que eu não sabia quanto tempo podia demorar, né? E a isobárica dá um tempo de bloqueio maior. Aí, depois dessa cirurgia, eu fui lá discutir com a chefe os casos, evoluí no sistema, deixei tudo certinho. Aí 11 e pouquinho, 11h30, chegou uma paciente lá em trabalho de parto e pediu uma analgesia de parto pra gente. E aí o Fabrício fez a peridural, que é uma forma de aliviar a dor, mas a paciente ao mesmo tempo ela não perde a força. Então ela consegue, quando a contração vem, ela consegue fazer força e o neném nasce mais rápido, né? E aí, por volta de 1h30, eu ouvi o choro do menino nascendo, então deu tudo certo, né? Não virou cesárea, ainda bem. E aí o pessoal da cirurgia geral ligou pra gente, era 1h55 da manhã, querendo passar um caso de um paciente de 85 anos com pneu peritônio. E assim, cheio de comorbidades, hipertensão, diabetes, tinha marca-passo, tomava anticoagulante. Assim, um caso bem complicado, que a gente fala que é um prognóstico reservado, né? Não tem muita expectativa. E aí, beleza, peguei o caso com ele, fui lá, avisei os R+, o Fabrício e o Moreira. Aí fomos lá montar a sala para esperar o pessoal da cirurgia chegar, né? E aí deu 1h e nada do pessoal chegar, pedi pra enfermeira ligar lá no pronto-socorro. E aí o pessoal da cirurgia decidiu paliativar esse paciente. Aí a gente, tá bom então, né? Realmente, e assim, ele tava usando noradrenalina 18 ml/hora, que é uma dose bem alta, né? Então, a chance de mortalidade na indução já era alta, imagina durante a cirurgia.
E aí acabou que esse paciente ele foi abordado no dia de hoje, né? A gente deve ter conversado com a família, deve ter conversado com ele estava em área ambiente, não estava entubado, e optaram por... Foi uma decisão conjunta. Como eu não estava lá, não posso falar o que aconteceu. Só vi que ele foi abordado, e aí tá aguardando vaga na UTI, mas o prognóstico dele também é reservado, porque parece que aumentou as drogas, aumentou tudo lá, para poder manter a pressão estável, né? Então a gente está prolongando o sofrimento. Acho que deve ter conversado com a família e ver lá que não ia tentar mais medidas heróicas de salvar a vida dele, mas ainda tem muita coisa que pode ser feita, né? Aí, nesse vai e vem desse paciente não subir, deu 3 horas da manhã, e aí 3 horas da manhã eu fui pro repouso, eu falei, se subir, o pessoal chama a gente aqui, né? E acabou que não teve mais nada. Dormi de 3 horas da manhã até 6h50. E esse foi o 20º plantão. Então continua acompanhando aí para não perder nenhum conteúdo. Falou, abraço, sucesso aí. Tchau, tchau.